Marta ajoelhou-se no mármore gelado da casa de banho principal daquela mansão, nas colinas exclusivas de Beverly Hills. O chão brilhava, sim, mas não brilhava de limpeza, mas sim pelo reflexo úmido das suas lágrimas incessantes. As suas mãos trêmulas, marcadas pela idade e pelo trabalho, agarravam uma esponja tão ensopada em produtos químicos agressivos que os vapores queimavam as suas narinas e faziam os seus olhos arder. O cheiro cáustico descia pela sua garganta, queimando no seu peito como fogo e causando uma náusea que ela mal conseguia reprimir. Ainda assim, ela continuava a esfregar, profundamente encurvada atrás da sanita, naquele canto apertado e humilhante que ninguém jamais queria tocar, como se a sua vida dependesse disso. Cada movimento parecia arrancar-lhe um pedaço da alma, e não apenas da alma, mas das suas costas doloridas. Presos firmemente ao seu corpo frágil, com um pano velho e apertado demais, pendiam os 2 filhos pequenos, Noah e Liam, os seus netos, a sua carne e sangue, a sua vida inteira. Os bebés mexiam-se inquietos, emitindo pequenos e suaves sons de desconforto contra as suas costas curvadas. O peso das 2 crianças quase esmagava a sua já frágil coluna, forçando-a a curvar-se ainda mais sobre o chão implacavelmente frio. Marta respirava em golfadas curtas e entrecortadas, como se o ar se recusasse a entrar nos seus pulmões apertados. Cada vez que tentava esticar-se um pouco mais para alcançar aquela pequena mancha que Jessica lhe tinha mostrado com tanto desprezo, uma pontada ardente percorria a sua cintura, subindo pela coluna como uma faca em brasa. "Querido Deus, dá-me força", sussurrava ela. Com a voz embargada, sem ousar levantar a cabeça por medo de mostrar a sua fraqueza. Mas ela não podia parar, não podia queixar-se, não podia descansar. Nesta casa, neste mundo de ouro e mármore, o descanso não era um luxo destinado a pessoas como ela. O som seco e rítmico de saltos duros rompeu subitamente o silêncio do longo corredor. Taque, taque, taque. Era o som de autoridade e frieza. Jessica Miller apareceu no vão da porta, perfeita, impecável, com o cabelo acabado de arranjar e os braços cruzados à frente do peito. Ela observou a cena à sua frente como se fosse a coisa mais normal do mundo. Uma velha de joelhos a esfregar a casa de banho, com 2 bebés pesados pendurados nas costas como bagagem. A sua expressão era fria, vazia, desconfortável apenas para quem a olhava, mas nunca para ela própria. "Vais ficar aí o dia todo a lamentar-te, ou vais finalmente limpar como deve ser?" perguntou ela, num tom cortante que não admitia réplica. Marta levantou a cabeça apenas um pouco. Os seus olhos vermelhos, inchados e cheios de uma dor que já não cabia no seu corpo. "Eu estou quase a acabar, menina Jessica", murmurou ela. "É só que as minhas costas doem tanto." Jessica soltou uma risada baixa e zombeteira que tilintou como vidro no ar. "Tudo dói a toda a gente, Marta. A diferença está em quem decide ser forte e quem decide ser um fardo." Ela deu um passo em frente, parando mesmo em frente à velha, olhando-a de cima como se fosse um objeto inútil que alguém tinha esquecido no chão. "Queres continuar a viver nesta casa?" perguntou ela, sem um pingo de humanidade na voz. "Então, tens de provar que mereces." "Não sustentamos velhas inúteis aqui." Cada palavra foi como um golpe seco, direto no coração de Marta. Ela engoliu em seco, apertou a esponja com os dedos doridos e recomeçou a esfregar o chão com ainda mais força, embora sentisse que os seus ossos se partiriam a qualquer momento. Os bebés nas suas costas começaram a chorar com mais intensidade agora, sentindo talvez a tensão da sua avó. O som dos seus pequenos soluços encheu a casa de banho de azulejos, ecoando nas paredes.
Com um esforço tremendo, Marta tentou endireitar-se, mas as suas pernas já não a obedeciam. Elas tremeram, cederam, e ela acabou por encostar a testa ao porcelana frio da sanita para procurar um pouco de estabilidade. "Aguenta, minha filha, aguenta só mais um pouco", disse a si mesma, quase inaudível. E foi nesse preciso momento que se ouviu outro som no corredor. Eram passos, mas eram mais pesados, mais firmes, mais rápidos. Não tinham nada a ver com o andar arrogante de Jéssica. A porta da casa de banho foi aberta com força, e o ar na sala pareceu congelar instantaneamente. Marta não teve tempo de se virar, nem Jéssica se encolheu rápido o suficiente. David Miller estava lá, sem o casaco, a gravata meio desfeita, com um rosto completamente desfigurado pela cena que se desenrolava à sua frente. A sua própria mãe, de joelhos na casa de banho, a esfregar o chão como uma empregada, com os seus 2 filhos atados às costas como animais de carga. Os seus olhos captaram cada detalhe horrível numa fração de segundo que pareceu uma eternidade. A esponja, o balde de água suja, o pano velho, os bebés a chorar. As costas da sua mãe doentia e curvada, a dor pura no seu rosto. E depois, com uma voz carregada de fúria, incredulidade e uma dor que era impossível de conter, ele gritou: "O que raio estão a fazer a minha mãe?" Toda a casa de banho caiu num silêncio absoluto. Jéssica empalideceu. A cor desapareceu completamente do seu rosto. Marta começou a tremer ainda mais violentamente. E naquele instante, uma verdade brutal atingiu a mente de David como um relâmpago. Ele tinha falhado. Ele tinha falhado com a mulher que lhe tinha dado a vida. Mas o que ele ainda não sabia era que aquela cena não era a primeira vez que acontecia, e estava longe de ser a pior. O silêncio que pairava na casa de banho era tão espesso que quase se podia sentir na pele. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou normalmente. Marta permaneceu na sua posição, ajoelhada. A testa ainda encostada ao porcelana, sem coragem para levantar o olhar. O seu corpo tremia de dor, mas muito mais de medo. Medo do que Jéssica poderia dizer. Medo do que o seu próprio filho poderia pensar. Medo de ter causado um problema, como ela tinha tentado evitar a vida inteira. Jéssica, por outro lado, demorou apenas alguns segundos a reagir. A sua surpresa inicial transformou-se em controlo a uma velocidade vertiginosa. Ela endireitou as costas, retomou a sua postura perfeita e forçou uma expressão de calma fingida, como se tudo o que David via ali fosse uma simples exageração. "David, não faças um escândalo onde não há", disse ela, cruzando os braços com falsa serenidade. "A tua mãe quis ajudar-me. Ela insistiu em fazê-lo. Ela diz que se sente útil quando está a fazer alguma coisa." David não lhe respondeu de imediato. Os seus olhos estavam fixos na figura encurvada da sua mãe, nas suas costas frágeis, nas suas mãos vermelhas e gretadas pelos produtos químicos, no pano velho que segurava os seus filhos como se fossem sacos de farinha. Ele deu um passo em frente, depois outro. Aproximou-se até estar mesmo em frente a ela. "Mamã", murmurou ele, e a sua voz falhou. "Olha para mim." Com um esforço tremendo, Marta levantou o rosto. Os seus olhos estavam cheios de lágrimas. Os seus lábios tremiam incontrolavelmente. "Eu só estava a ajudar, meu filho", respondeu ela, num tom suave, quase implorante. "Não é assim tão grave." David engoliu em seco. Como é que um ser humano podia dizer "não é assim tão grave", enquanto esfregava uma casa de banho de joelhos com 2 bebés nas costas? "Desde quando é que fazes isto?", perguntou ele, sem desviar o olhar dela. Marta hesitou. Antes que pudesse responder, Jéssica interveio novamente. "Eu acabei de te dizer, querido. Ela quis.
Ela diz que não aguenta ficar parada, que quer sentir-se parte da casa, parte da família. Eu estou apenas a dar-lhe algo para se ocupar. Havia algo repugnantemente ofensivo na forma como ela disse aquilo. Eu estou apenas a dar-lhe algo para se ocupar. Como se ela fosse um animal de estimação ou um objeto. David fechou os olhos por um segundo, tentando processar o que estava a acontecer. Depois, uma série de lembranças dispersas começaram a encaixar-se na sua cabeça, como as peças de um puzzle que ele sempre tinha evitado completar. Ele lembrou-se de chegar tarde à casa e ver a mãe sentada na poltrona, calada, com um olhar perdido no vazio. Ele lembrou-se de lhe perguntar se estava bem e de ouvir sempre a mesma resposta submissa. Sim, meu filho. Não te preocupes comigo. Ele lembrou-se dos medicamentos na mesa, dos tratamentos que ela recusava para não gastar dinheiro, das vezes em que ela mal conseguia andar, mas insistia que não era nada. Ele sempre pensou que a solução era simples. Dinheiro, um médico mais caro, um massagista, umas férias. Nunca lhe ocorreu que o verdadeiro problema não podia ser resolvido com pagamentos, mas sim com atenção. Ele abriu os olhos novamente. Desta vez, olhou para Jéssica. Naquele olhar, já não havia amor, apenas confusão e uma desconfiança crescente. Achas normal teres uma mulher de quase 70 anos a esfregar a tua casa de banho de joelhos, com os meus filhos nas costas? Disse ele, com voz baixa, mas perigosa. Jéssica suspirou e revirou os olhos. David, não sejas tão dramático. Ela sempre foi uma mulher do campo. Está habituada ao trabalho. Ela não é feita de vidro. Além disso, são os netos dela. Ou isso também é errado agora? David cerrou o maxilar. Carregar um é uma coisa. Carregar dois enquanto se esfrega uma casa de banho é outra. Ele ajoelhou-se lentamente ao lado da mãe, pegou suavemente no rosto dela nas suas mãos e forçou-a a olhar para ele. Diz-me a verdade, mamã, implorou ele, com voz suplicante. Tu querias estar aqui agora mesmo? Sim ou não? Os lábios de Marta tremeram. Os seus olhos desviaram-se para o chão. Eu não quero arranjar-te problemas, meu filho, sussurrou ela. A Jéssica não é má pessoa. Ela só tem a maneira dela. David fechou os olhos com força. Aquilo não era uma resposta. Era medo. Quando os abriu novamente, tudo dentro dele tinha mudado. Ele olhou para Jéssica novamente. Desde quando é que isto acontece? Repetiu ele. Desta vez, sem desculpas. Eu já te expliquei, respondeu ela, perdendo a paciência. Às vezes peço-lhe ajuda. Onde está o problema? David levantou-se lentamente. Desde quando é que a pões a trabalhar quando eu não estou em casa? Jéssica abriu a boca, mas não respondeu de imediato. E aquele segundo de silêncio foi mais revelador do que qualquer confissão. O ar ficou denso, pesado. Marta apertou o pano contra o peito. David deu um passo para trás, processando uma nova e dolorosa ideia. Jéssica nunca esperou que ele chegasse a casa àquela hora. Ela nunca pensou que ele veria aquilo. Quantas vezes a puseste de joelhos assim? Perguntou ele, olhando-a com raiva contida. Quantas vezes ela carregou os meus filhos enquanto tu a olhavas de cima? Jéssica cerrou os lábios. Já não havia sorrisos. E naquele mesmo momento, David percebeu outra coisa. Aquela cena não era um acidente. Não era um favor. Não era uma ajuda. Era uma rotina escondida, nojenta, cruel. E a sua mãe tinha-a suportado em silêncio, todos os dias. O pior de tudo era que aquela humilhação estava apenas a começar a vir à luz. David ficou em silêncio por alguns segundos, imóvel no meio da casa de banho, enquanto tudo à sua volta parecia girar mais devagar. O eco da sua própria respiração ricocheteava nas paredes de mármore, voltando para ele mais pesado, mais tenso.
Pela primeira vez em muito tempo, ele não pensou em reuniões, em contratos, em investimentos ou voos atrasados. Ele apenas viu a sua mãe. A mulher que o tinha criado sozinha. A mulher que o pegava ao colo quando ele caía em criança. A mulher que se levantava antes do sol para fazer o pequeno almoço, para que ele fosse para a escola de estômago cheio. E agora ela estava ali, quebrada, humilhada, de joelhos, na sua própria casa, a casa que ele pensava ser segura para ela. Ele aproximou-se novamente de Marta, com cuidado para não tocar bruscamente nos bebés, e começou a desatar o pano nas suas costas. "Espera, mamã, não te mexas", pediu ele suavemente, com ternura. As suas mãos, que tinham assinado contratos de milhões, tremiam agora enquanto tentavam libertar Noah e Liam com delicadeza. Marta prendeu a respiração. "Não, meu filho. Deixa-os. A Jessica vai ficar zangada", murmurou ela, sem entender que o equilíbrio de poder já tinha mudado. David cerrou os lábios. "Que fique zangada quem quiser. Tu nunca mais vais carregar nada que te magoe. Nunca mais." Um a um, ele pegou nos bebés nos seus braços e colocou-os cuidadosamente sobre uma toalha dobrada no chão, longe dos produtos químicos. Os pequenos pararam gradualmente de chorar, como se finalmente reconhecessem uma sensação de segurança. Aquele silêncio repentino era mais doloroso do que o choro. Marta tentou levantar-se, mas as suas pernas cederam novamente. David reagiu imediatamente. Ele segurou-a pelos ombros e ajudou-a a sentar-se no chão, encostada à parede. "Devagar, devagar, mamã. Eu estou aqui", sussurrou ele enquanto a apoiava. Jessica observava a cena com os braços cruzados, visivelmente irritada. "David, estás a exagerar isto completamente", insistiu ela. "Tu estás a tratá-la como se fosse uma inválida." Isso foi suficiente para fazer algo explodir dentro dele. Ele virou a cabeça lentamente e olhou para ela com uma expressão que ela nunca lhe tinha visto. Não havia amor. Não havia doçura. Não havia admiração. Apenas uma mistura perigosa de decepção, raiva e nojo. "O que tu chamas de exagero, eu vejo como maus tratos", respondeu ele com voz seca. "E o que tu chamas de ajuda, eu vejo como humilhação." Jessica deu um passo em direção a ele. "Tu deixas que ela te manipule. Desde que ela veio para esta casa, ela tem tentado meter-se entre nós", acusou ela. "Ela quer que tu a vejas como uma vítima." David abanou a cabeça em incredulidade. "Eu não preciso que ninguém me conte nada. Eu estou a ver por mim mesmo, Jessica." Ele apontou para Marta, sentada no chão, com o olhar perdido e as mãos a tremer. "Diz-me uma única coisa", disse ele. "Em que mundo é que isto é normal?" Jessica abriu a boca para responder, mas nenhuma desculpa parecia suficiente. Ela mudou a estratégia. "Tu esqueces-te de onde ela veio", disse ela, num tom mais baixo. "Ela está habituada a trabalhar assim, a limpar, a obedecer, a servir. Eu só a lembrei do lugar dela." O ar na casa de banho ficou tão denso que era difícil respirar. Marta fechou os olhos. David ficou completamente paralisado por aquelas palavras. "O lugar dela", repetiu ele, num sussurro carregado de veneno. Por um segundo, ele teve medo de si mesmo. Ele temeu perder o controle. Ele temeu fazer algo de que se pudesse arrepender. Mas em vez de gritar, ele respirou fundo e com uma calma perigosa respondeu: "O único lugar dela é onde ela é respeitada. E este não é um desses lugares enquanto tu cá estiveres." Jessica cerrou os lábios. "Isso é uma ameaça? É uma promessa." Naquele instante, uma lembrança atingiu a mente de David com uma força brutal. A última vez que a sua mãe lhe tinha perguntado, com voz muito baixa, se podia mudar para um quarto mais pequeno. "Não quero incomodar",
Ela tinha dito. O dia em que ele a viu sentada numa cadeira velha na cozinha, enquanto todos os outros comiam na sala de jantar grande, e ele nem sequer tinha notado. A vez em que ela parou de ligar para as suas amigas da Terra, porque de certeza que incomodava. Ele tinha estado lá o tempo todo, mas nunca tinha visto nada. Olha para mim, mamã, pediu ele agora, com voz suave. Diz-me a verdade. É a primeira vez que ela te põe a limpar assim? Marta lutou contra si mesma. Durante anos, ela tinha treinado para ficar calada, para engolir a dor, para fingir ser forte. Mas agora, o seu filho estava a olhá-la de uma forma diferente, como se finalmente tivesse acordado. Não, sussurrou ela finalmente, incapaz de sustentar o seu olhar. Não é a primeira vez. Uma sensação gelada percorreu a espinha de David. Quantas vezes? Perguntou ele. Marta ficou em silêncio. Os seus lábios moveram-se, mas nenhuma palavra saiu. Ela baixou a cabeça e aquele silêncio foi mais devastador do que qualquer número. Porque naquele silêncio, David entendeu uma única coisa. Foram demasiadas. E, de repente, uma ideia ainda pior atravessou a sua mente. Ela alguma vez, disse ele, com dificuldade. Ela fez-te mais alguma coisa? Empurrou-te? Gritou contigo? Ameaçou-te? Marta cerrou os lábios com força. Queres mesmo saber isso, meu filho? E aquela frase, aquela pequena frase, abriu uma porta para a escuridão que David nunca soubera que existia na sua própria casa. A casa de banho, que tinha sido o palco de tudo, pareceu encolher à sua volta, e uma certeza brutal começou a formar-se na sua cabeça. O que ele tinha acabado de ver não era sequer metade do inferno que a sua mãe tinha vivido em silêncio. Queres mesmo saber isso, meu filho? Aquelas palavras pesavam mais do que qualquer grito, mais do que qualquer confissão direta. Pesavam tanto porque estavam carregadas de algo muito mais profundo do que simples maus-tratos. Traziam consigo a vergonha, o medo e uma humilhação que ela ainda não ousava dizer em voz alta. David olhou para ela fixamente. Sim, eu quero saber, mamã, disse ele suavemente, mas com uma firmeza que não permitia mais recuos. Eu preciso de saber. Durante anos, ela tinha o protegido da verdade. Durante anos, ela tinha sido o muro que absorvia o impacto, para que o seu filho não sentisse a dor. Agora, pela primeira vez, aquele muro começou a desmoronar-se. Jessica interveio, irritada. Já chega deste drama! Gritou ela, gesticulando com as mãos. Estão a inventar histórias como se isto fosse uma telenovela barata? David nem sequer olhou para ela. Todo o seu foco estava na sua mãe. Diz-me a verdade, repetiu ele suavemente. Aconteça o que acontecer, eu estarei do teu lado. Marta engoliu em seco. Fechou os olhos por um momento. Era como se estivesse a reunir forças que estavam escondidas no fundo do seu peito há anos. Quando os abriu novamente, a sua voz era apenas um fio. No início, eram só favores, sussurrou ela. Ela pedia-me para lavar uns pratos, dobrar a roupa, cuidar das crianças enquanto ela saía. Ela baixou o olhar, a recordar. Eu pensei que era normal, que era a minha maneira de ajudar, de não ser um fardo. David cerrou os punhos. E depois? O tom dela começou a mudar. Ela continuou. Se eu demorasse muito, ela dizia-me que eu era inútil. Se eu cometesse um erro, lembrava-me de que pessoas como eu não servem para nada. Ela dizia-me para ser grata por me deixar viver aqui, que eu estaria na rua sem ela. A sua voz falhou, mas ela continuou a falar. Ela começou a dar-me ordens como se eu fosse a sua empregada, como se ela fosse a minha dona. A temperatura na casa de banho parecia ter descido vários graus. Isto é mentira? Perguntou David a Jessica, apontando para a sua mãe, sem olhar para ela. Jessica encolheu os ombros. Eu estava apenas a tentar pôr ordem nesta casa. Respondeu ela friamente.
Disciplina não é maus tratos, David. Marta inspirou bruscamente. Houve coisas piores, acrescentou ela. David olhou para ela novamente. Que coisas, mamã? Ela hesitou por vários segundos antes de ousar dizê-lo. Às vezes, quando não havia ninguém, ela punha-me a limpar o chão de joelhos, mesmo que eu estivesse a chorar de dor, confessou ela, com a voz embargada. Ela dizia que era a única maneira de eu aprender o meu lugar. David sentiu o seu peito esvaziar-se. Não havia mais ar. Ele olhou para as mãos dela, que tremiam. Por isso é que os teus joelhos estão assim? Perguntou ele com voz rouca. Eu fiz sempre para não te causar problemas, respondeu ela. Eu sabia que tu a amavas. Eu só queria que fosses feliz. Aquela frase foi como uma facada, porque sem querer, ele percebeu que tinha sido feliz à custa do sofrimento da sua própria mãe. E o mais cruel de tudo era que ele não tinha sabido. Quantas vezes a forçaste a fazer isso? Perguntou ele então a Jéssica. Ela suspirou com impaciência. Não sei. Não contei, respondeu ela, como se estivesse a falar de uma tarefa sem importância. Era a responsabilidade dela ser útil. David fechou os olhos, engolindo uma mistura de raiva, culpa e o desejo selvagem de parar o tempo. E as crianças? Perguntou ele de repente. Desde quando é que a obrigas a carregá-los enquanto trabalha? Uma ligeira hesitação passou pelo rosto de Jéssica. Durou apenas 1 segundo, mas David viu-o. São os netos dela, respondeu ela num tom duro. Eu não a obriguei a nada. Ela queria carregá-los. Marta abanou a cabeça em silêncio. Eu queria cuidar deles, sim, murmurou ela. Mas não enquanto limpava casas de banho. Não enquanto o meu corpo caía aos pedaços. Aquela imagem voltou à mente de David, ainda mais forte. A sua mãe de joelhos, a chorar baixinho, com 2 bebés nas costas, enquanto a sua mulher a observava. E depois, ele perguntou, quase inaudível. Alguma vez tentaste falar com alguém sobre isto? Disse ele à mãe. Ela negou suavemente. Não, porque ela ameaçou-me, confessou ela. Ela disse que se eu dissesse alguma coisa, tu me expulsarias de casa, que eu nunca mais veria os meus netos. David arregalou os olhos de raiva. Tu ameaçaste-a? Perguntou ele a Jéssica. Mas desta vez, Jéssica não respondeu de imediato. E aquele silêncio traiu-a completamente. Naquele mesmo instante, algo em David partiu-se de vez. Já não era apenas dor. Já não era apenas decepção. Era consciência. Era clareza. Era uma verdade implacável. A sua mãe não tinha sido apenas humilhada. Ela tinha sido aterrorizada. E tudo aquilo aconteceu na casa que ele chamava de lar. Ele levantou-se lentamente, sem desviar os olhos de Jéssica. Quando falou, a sua voz já não tremia. Tu não a ajudaste, disse ele com uma calma assustadora. Tu a quebraste todos os dias. Jéssica abriu a boca para responder, mas ele levantou uma mão, forçando-a a calar-se. E agora, tu vais ouvir-me. O silêncio voltou a encher a casa de banho, um silêncio ainda mais perigoso, porque, pela primeira vez, Jéssica percebeu que tinha perdido o controlo e que o que viria a seguir era imparável. David deu mais um passo em direção a Jéssica. Ele já não era o homem distraído, cansado do trabalho, sempre apressado. Naquele momento, ele era um filho que acabara de despertar de uma cegueira que nunca se perdoaria. A partir de hoje, começou ele, com uma voz suave, mas carregada de autoridade. Ninguém mais toca na minha mãe. Ninguém mais lhe dá uma ordem. Ninguém a trata como se fosse menos que humana. E muito menos nesta casa. Jéssica soltou uma risada nervosa. A sério? Vais acreditar mais numa velha dramática do que na tua própria mulher? Cuspiu ela. É isto que somos agora? Vais confiar em tudo a alguém que nem sequer entende este mundo? David cerrou os dentes.
Ela não precisa de entender este mundo, respondeu ele. A única coisa que ela precisava de entender é que estava a ser humilhada. E eu entendo isso perfeitamente agora. Ele inclinou-se para ela e fixou-a. Eu não sei o que tu te tornaste, Jessica. Mas a mulher que eu amei nunca teria feito uma coisa destas. As suas palavras foram como um golpe direto no orgulho dela. E o que é que vais fazer? Desafiou ela, cruzando os braços. Expulsar-me? Destruir a tua família? A tua imagem pública? David olhou à sua volta. A mansão, as paredes luxuosas, os móveis caros. Tudo o que antes representava sucesso agora lhe parecia vazio. Se esta família foi construída sobre a dor da minha mãe, respondeu ele calmamente, então não é uma família, é uma mentira. Ele virou-se para Marta. Mamã, disse ele, ajoelhando-se à frente dela. Perdoa-me. Perdoa-me por não ter visto. Perdoa-me por não te ter protegido. Marta abanou a cabeça, a chorar. Tu não sabias, meu filho. Estavas ocupado, a trabalhar, a lutar por algo melhor. Eu não queria incomodar. Deixar-te sofrer nunca foi não incomodar. Mamã, respondeu ele com voz embargada. E eu nunca devia ter permitido que pensasses isso. Ele ajudou-a a levantar-se lentamente, segurando-a com cuidado, como quem protege algo sagrado. A partir de hoje, tu não vais limpar mais nenhum canto desta casa, prometeu ele. Agora és a minha convidada, a minha família, a minha mãe. Naquele momento, Marta desatou a chorar de verdade. Um choro profundo, longo, libertador. Jessica observou a cena com uma mistura de raiva e estupefação. Ela nunca pensou que Marta receberia palavras de amor à sua frente. Ela nunca pensou que ela própria seria posta de lado, questionada, destituída de poder. Tu não vais mudar isto por causa de uma cena dramática, David, disse ela, cerrando os lábios. Tu e eu somos uma só imagem perante o mundo. Se atacas a minha reputação, prejudicas a ti mesmo. David olhou para ela com uma clareza fria. A minha reputação não vale mais do que a dignidade da minha mãe. Ele guiou Marta em direção à porta da casa de banho. Lentamente. Eu vou levar-te para o teu quarto. Para um quarto de verdade, não para um canto escondido. Eu não quero causar mais problemas, murmurou ela, apoiando-se no braço dele. O único problema, respondeu ele, é teres vivido como se fosses um incômodo, quando sempre foste a coisa mais sagrada que eu tive. Enquanto caminhavam pelo corredor, David sentiu outra verdade a surgir dentro de si. Se Jessica era capaz disto com a sua mãe, do que mais seria ela capaz sem que ele visse? E uma dúvida ainda mais sombria começou a formar-se na sua cabeça. O que acontecia aos seus filhos quando ele não estava em casa? Esta pergunta silenciosa e assustadora seguiu-o como uma sombra até ao final do corredor, sem que ele soubesse que a resposta seria ainda mais dolorosa do que tudo o que havia antes. A casa parecia a mesma, mas não era. Os corredores, sempre elegantes, tinham agora algo pesado, como se guardassem segredos que finalmente vinham à luz. David abriu um dos maiores quartos de hóspedes da mansão, o mais luminoso, o que dava para o jardim. É aqui que vamos ficar, disse ele. A partir de hoje, este é o teu quarto. Marta olhou para tudo, como se não acreditasse no que via. As cortinas claras, a cama larga, a luz que entrava pela janela. Isto é demais, filho, sussurrou ela. Eu não preciso de tanto. Tu mereces muito mais do que isto, respondeu David suavemente. E tu vais ter. Ela acariciou lentamente a colcha com a mão, como se temesse que tudo fosse desaparecer a qualquer momento. Eu só precisava de um cantinho, de uma caminha pequena, disse ela, com um sorriso triste. E aquela frase quebrou algo dentro dele novamente.
Enquanto a instalava, algo no espelho da cômoda chamou a sua atenção. Havia hematomas nos braços dela. Pequenas marcas azuladas, amareladas. Antigas, mas também frescas. David aproximou-se. Mamã, o que é isto? Perguntou ele, apontando para um dos hematomas. Marta puxou imediatamente a manga do vestido para baixo. Nada, filho. Sabes, na minha idade, magoamo-nos facilmente. Mas ele não acreditou numa única palavra. Aquele tipo de marcas não vinham de um simples toque. Vinham de alguém que agarrava com força, de alguém que empurrava, de alguém que exercia poder. E o seu sangue ferveu. Quando saiu do quarto, encontrou Jéssica sentada no sofá da sala de estar, a fingir calma, com um copo de água na mão. Já acabaste com a tua cena dramática? Perguntou ela, sem olhar para ele. David observou-a em silêncio por alguns segundos. Diz-me uma coisa, disse ele finalmente. Alguma vez levantaste a mão para a minha mãe? Jéssica levantou o olhar, surpresa, mas não o suficiente. Não sejas ridículo. Olha-me nos olhos, ordenou ele com voz firme. Tocaste nela? Houve um segundo de hesitação. Um segundo que foi demasiado longo. Tu estás a ver coisas que não existem, David. Responde-me. Ela levantou-se do sofá, irritada. Claro que não. Agora vais também acusar-me de bater numa velha? Ele deu um passo em direção a ela. Então explica-me os hematomas nos braços dela. A cor do rosto de Jéssica mal mudou, mas mudou. De certeza que ela se magoou sozinha. Ela é desastrada. Ela nunca sabe por onde anda. David olhou para ela, como se fosse a primeira vez que a via de verdade. Tu és capaz de dizer qualquer coisa. Eu sou capaz de me defender, respondeu ela friamente. Porque tu já te puseste do lado dela. David soltou uma risada irônica. Eu não me pus do lado dela. Eu pus-me do lado da verdade. Um silêncio tenso apoderou-se da sala de estar. E no meio daquele silêncio, um som interrompeu-os. Um leve gemido veio do quarto dos bebés. David virou a cabeça imediatamente. O que foi isso? Nada, respondeu Jéssica rapidamente. De certeza que é um dos miúdos a acordar. Mas o tom não era calmo, era nervoso. Ele caminhou em direção ao quarto sem hesitar. Quando abriu a porta, um ar frio percorreu a sua espinha. Os bebés estavam nos seus berços, mas algo estava errado. Um deles tinha o rosto muito vermelho. O outro respirava apressadamente, como se tivesse chorado muito. Ele olhou em volta. Ninguém estava a cuidar deles. Nenhuma ama à vista. Apenas silêncio e um calor estranho e pesado na sala. David aproximou-se, pegou neles cuidadosamente nos braços, sentindo os seus pequenos corpos a tremer. E depois, ele viu algo que lhe gelou a alma. No rebordo da cômoda, havia vestígios de um xarope, um sedativo, um cheiro químico ligeiro, mas inconfundível. O mesmo cheiro que ele tinha sentido anos antes num hospital. O seu coração começou a bater descontroladamente. Ele pegou no seu telemóvel imediatamente. O que lhes deste, Jéssica? Perguntou ele num sussurro cheio de raiva. Ela apareceu na porta, fingindo calma. Não sejas exagerado. Às vezes eles não dormiam e eu só queria que descansassem. As suas palavras foram como um tiro. Tu drogaste-os para que não chorassem? Perguntou ele, incrédulo. Apenas umas gotas. Nada perigoso. Todas as mães fazem isto quando estão cansadas. Isto é maus tratos. Ela olhou para ele friamente, quase aborrecida. Não exageres. Se estivessem com a tua mãe, de certeza que estariam pior. E naquele segundo, David percebeu algo brutal. Os seus filhos também tinham estado em perigo. Não apenas medo, transformou-se em raiva silenciosa, perigosa, profunda. Mas quase simultaneamente, outra certeza se uniu à raiva. Alguém mais sabia de tudo isto. Os hematomas, os abusos,
as substâncias, o tratamento desumano. Alguém tinha estado a observar, à espera do momento certo para intervir. E esse momento estava mais próximo do que nunca. Por quê? Sem que Jessica soubesse, eles já não estavam sozinhos naquela casa. David permaneceu imóvel no meio do quarto dos bebés, segurando os seus filhos contra o peito, enquanto a sua mente tentava processar o que acabara de ouvir. Umas gotas para não chorarem. A frase de Jessica ecoava na sua cabeça como um eco doentio. Ele olhou para os pequenos corpos a dormir, indefesos, tão frágeis, tão dependentes dos adultos que os deviam proteger. E uma verdade atingiu-o sem piedade. Durante meses, talvez anos, os seus filhos tinham estado à mercê da crueldade de uma mulher sem alma. "O que lhes deste?", repetiu ele, agora com uma voz que era suave, mas carregada de uma raiva que assustava. Jessica sustentou o seu olhar, perfeitamente fria. "Algo para dormirem, para não me enlouquecerem com os gritos", respondeu ela sem remorso. David não gritou. Teria sido demasiado fácil. Em vez disso, ele observou-a, como se observa um animal perigoso antes de o prender. "Sai deste quarto", ordenou ele. "Vais dar-me ordens agora?", respondeu ela ironicamente. "Sai daqui", repetiu ele, enfatizando cada palavra. Algo no seu tom fez Jessica obedecer, pela primeira vez sem discussão. David colocou os bebés no berço e cobriu cuidadosamente os seus pequenos corpos, como se tentasse protegê-los de todo o mal que já tinham sofrido. Depois, saiu para o corredor e viu Marta encostada à parede, pálida, mas vigilante. "Mamã, tu sabias disto?", perguntou ele, cheio de dor. Ela hesitou um segundo e depois acenou lentamente com a cabeça. "Eu vi-a fazer algumas vezes, filho, mas ela ameaçou-me. Ela disse que se eu dissesse alguma coisa, ela mandava-me para um lar, e eu nunca mais veria os meus netos." A sua voz falhou. "Eu fiquei calada porque tive medo." David fechou os olhos. Tudo se encaixava. Os hematomas, as noites de choro sufocado, o silêncio prolongado, os olhares perdidos da sua mãe. E depois, um som cortou o ar da mansão. 3 batidas secas na porta principal. Jessica levantou a cabeça como se tivesse visto um fantasma. "Quem é a esta hora?", sussurrou ela nervosa. David, sem saber por quê, respondeu com uma calma perturbadora. A verdade chegou finalmente. Ele foi até a porta e abriu-a. Do outro lado, estavam 2 homens. Um usava um fato formal e segurava uma pasta grossa. O outro usava uniforme. "Senhor David Miller?", perguntou o homem de fato. "Sou eu. O meu nome é advogado Robert Evans, e este é o agente Miller da polícia. Recebemos uma denúncia formal de maus tratos a idosos e perigo para o bem-estar infantil." O mundo de Jessica pareceu parar. "Denúncia? Que denúncia?", gritou ela, aproximando-se. "Isto é mentira!" O agente olhou para ela com frieza. "Temos vídeos, minha senhora, gravações dentro desta casa mostrando-a a humilhar, a gritar, a empurrar e a forçar Marta a trabalhar, apesar da sua condição física." Jessica deu um passo para trás. "Isso é falso." "Também temos provas do uso abusivo de medicamentos não prescritos em bebés", acrescentou o advogado. O silêncio foi absoluto, tão denso que parecia que ia quebrar. David olhou para Jessica e, pela primeira vez, não sentiu amor, nem nostalgia, nem sequer pena. Apenas rejeição. "Não podeis fazer isto", gaguejou ela. "Eu sou a mulher deste homem. Eu sou a mãe destas crianças." David falou sem hesitar. "Tu não és nada disso. Tu és alguém que abusou do seu poder contra uma mulher indefesa e contra os meus próprios filhos." Ele deu um passo em direção ao agente. "Levem-na." Aquela única frase caiu como uma sentença. Jessica olhou para ele, frenética. "Tu vais arrepender-te disto, David. Eu vou destruir-te." Ele nem piscou. "Tu destruíste-te a ti mesma."
Os oficiais pegaram em Jessica pelos braços. Ela debateu-se, gritou, insultou Martha, chamou-lhe traidora, disse-lhe 1000 coisas, mas ninguém a ouvia mais. Eles arrastaram-na até ao carro de patrulha. Quando a porta se fechou atrás dela, um silêncio diferente invadiu a casa. Um silêncio limpo, como se toda a escuridão tivesse sido expulsa. David voltou para dentro da mansão. Martha ainda estava lá, a tremer. Ele abraçou-a suavemente. Acabou, mamã. Acabou. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Mas agora não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio. Eu sabia que um dia tu verias a verdade, sussurrou ela. Ele apertou-a mais contra si. E eu nunca mais te vou ignorar. Mas o que nenhum dos dois sabia ainda era que aquele não era apenas o fim de um inferno. Era o começo de uma nova vida. Depois de o carro de patrulha ter desaparecido ao fundo da rua, a mansão ficou num silêncio que nunca antes tinha conhecido. Não era o silêncio temeroso que Martha tinha suportado durante meses. Também não era o silêncio tenso de uma discussão. Era um silêncio puro, como se as paredes estivessem a respirar pela primeira vez. David fechou o portão lentamente. Cada guincho do metal parecia marcar o fim de uma etapa escura. Quando ele virou o trinco, algo dentro do seu peito também se fechou. A culpa, a negação, a cegueira. Ele encostou-se à porta por alguns segundos, respirou fundo. Depois, levantou a cabeça. Martha, pequena, frágil, mas ereta, estava lá, como se o peso dos anos de humilhação tivesse sido subitamente retirado um pouco dos seus ombros. Estás bem, mamã? Perguntou ele, aproximando-se. Ela acenou lentamente com a cabeça. Agora sim, meu filho. Agora sinto que posso respirar novamente. As suas palavras perfuraram o seu coração. Ele pegou no braço dela e levou-a para o jardim. O sol começava a pôr-se, pintando o céu em tons dourados e alaranjados. O ar da noite era morno, agradável, muito diferente da atmosfera fria da casa. Martha parou por um momento antes de entrar no jardim. Ela olhou para as flores, as árvores, a fonte no centro. Durante anos, ela tinha-os olhado de longe, de uma janela, como se não tivesse o direito de entrar. Posso sentar-me aqui fora um pouco? Perguntou ela, timidamente. Todo este lugar é teu, mamã, respondeu David suavemente. Nunca mais tens de pedir permissão. Ele ajudou-a a sentar-se numa cadeira de madeira à sombra de uma árvore. Ela fechou os olhos e deixou a luz do sol tocar o seu rosto. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Sempre sonhei com um momento de paz como este, sussurrou ela. Só ouvir o vento, sentir o sol, sem medo. David observou-a em silêncio. Ele reconheceu algo doloroso, mas bonito ao mesmo tempo. Pela primeira vez, a sua mãe não parecia uma mulher derrotada. Ela parecia uma mulher que tinha sobrevivido. Ele voltou para dentro de casa e, quase sem se aperceber, começou a mudar as coisas. Ele abriu todas as janelas. Puxou as cortinas pesadas que Jessica tinha escolhido. Ele deixou a luz entrar. O ar novo varreu cada canto, como se estivesse a expulsar os últimos vestígios de escuridão. No quarto dos bebés, os pequenos dormiam pacificamente. Sem choro forçado, sem medo, sem produtos químicos nos seus pequenos corpos. Ele pegou neles ao colo, um de cada vez, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu-os verdadeiramente como seus. Não de uma mulher. Seus, como pai. Ele levou-os para o jardim, onde Martha esperava com cautela. Posso segurá-los? Perguntou ela, quase com medo. Claro, respondeu ele. São os teus netos. Ela segurou-os com as mãos a tremer, mas firmes. E algo mágico aconteceu. Eles ficaram quietos. Os seus pequenos corpos relaxaram, como se reconhecessem algo familiar que tinha faltado. David sorriu. Com tristeza e gratidão ao mesmo tempo. Tu sempre foste a mãe verdadeira deles,
no coração, disse ele. Não digas isso, meu filho, sussurrou ela. Eu só os amei em silêncio. E isso foi mais real do que tudo o que eles tinham antes. Naquela tarde, eles riram juntos pela primeira vez. Uma risada pequena, emocionada, tímida, mas verdadeira. Na casa, David começou a ver com clareza tudo o que precisava de mudar. Ele despediu alguns funcionários que tinham sido cúmplices silenciosos. Ele reorganizou a casa. Ele chamou um médico para examinar a sua mãe e os bebés. Ele contratou uma enfermeira para ajudar na recuperação dela. Mas o mais importante, ele pegou no seu telemóvel, cancelou reuniões, adiou viagens, recusou compromissos e escreveu uma única mensagem ao seu assistente. Por um tempo, a minha prioridade não será a empresa. Será a minha família. Enquanto isso, Marta caminhava lentamente pelo jardim. Cada passo era doloroso, sim, mas era também um passo em direção à liberdade. Pela primeira vez em anos, ela não se sentia invisível. Ela não se sentia um fardo. Ela sentia-se vista. Ela sentia-se valorizada. Ela sentia-se finalmente amada. David observava-a da janela e pensava: passei a minha vida inteira a correr atrás do sucesso, sem me aperceber de que o estava a ignorar mesmo à minha frente. Naquela noite, a mansão não era um palácio frio, mas um lar. Eles prepararam um jantar simples. Nada luxuoso. Apenas sopa quente, pão, chá. Marta pegou na colher com as mãos a tremer. Há anos que ninguém se senta à mesa comigo, meu filho, disse ela suavemente. David fechou os olhos por um segundo. Isso nunca mais vai acontecer. Naquela pequena sala de jantar, sem câmaras, sem convidados, sem pretensões, uma nova história começou. Uma sem medo. Uma sem humilhação. Uma sem máscaras. Mas ainda restava uma pergunta no ar. Uma que ele ainda não ousava dizer em voz alta. E essa era: o que faria ele agora para compensar todo o dano, toda a dor, todo o tempo que roubara a sua própria mãe? Essa resposta viria em breve. Os dias após a queda de Jéssica passaram mais devagar, mas também mais leves. Pela primeira vez em muito tempo, a casa não parecia mais uma mansão fria e perfeita. Agora, parecia um lar de verdade. Imperfeito, mas cheio de vida. David acordava cedo. Não para chamadas da empresa, não para reuniões urgentes. Ele acordava para ouvir a respiração calma dos seus filhos, para se certificar de que a sua mãe tinha dormido bem. Para lhe fazer o pequeno almoço, mesmo que fosse algo simples. Marta começou a recuperar gradualmente algo que pensava ter perdido para sempre: a vontade de viver, sem medo. Todas as manhãs, ela ia para o jardim, tocava nas folhas das plantas, ouvia o canto dos pássaros e sorria em silêncio. Um dia, enquanto o sol entrava suavemente pela janela, David aproximou-se dela e sentou-se ao seu lado. Mamã, disse ele, com a voz cheia de emoção. Pensei muito sobre tudo o que passaste aqui. Ela olhou para ele ternamente. Acabou, meu filho. Eu não quero lembrar-me do mal. Eu quero, respondeu ele, porque eu preciso de entender. Eu preciso de reparar. Eu preciso de honrar o que tu sofrestes em silêncio. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Não era cara. Não tinha joias lá dentro. Nem luxos. Apenas umas chaves. O que é isto? Perguntou ela confusa. Isto é uma casa, respondeu ele, engolindo em seco. Não uma mansão como esta. Uma casa pequena, tranquila, num lugar bonito, cheio de árvores. Onde ninguém te dará ordens, onde ninguém te humilhará, onde tu decidirás como viver. É tua. Marta arregalou os olhos, surpresa. Para mim? Para ti, ele acenou. Porque tu nunca devias ter implorado por um lugar no mundo. Porque tudo o que eu fiz, tudo o que eu tenho, é graças a ti. E porque agora,
Eu quero que descanses, que sejas feliz, que vivas em paz. As suas mãos começaram a tremer. Filho, eu não preciso de nada disto, sussurrou ela. Eu só precisava de sentir que não estava a incomodar. Que eu ainda valia alguma coisa. David abraçou-a. Tu sempre valeste mais do que tudo o que eu alguma vez comprei na vida. A única coisa que eu fiz foi abrir os olhos tarde. Mas abri-os, mamã. Ela desatou a chorar. Não de dor, mas de gratidão. Deus ouviu as minhas orações, murmurou ela. Eu só pedia para que um dia tu voltasses a olhar para mim como olhavas quando eras criança. E agora eu vejo-te melhor do que nunca, respondeu ele. Os bebés começaram a balbuciar alegremente dentro de casa. O riso deles encheu o ar. E Marta, com os olhos úmidos e o coração cheio de amor, disse uma frase que David nunca esqueceria. Talvez eu tenha perdido anos, mas hoje eu recuperei uma vida inteira. E agora eu quero falar contigo. Sim, contigo, que ouviste esta história do início ao fim. Quantas Martas existem neste mundo? Idosos, pais, mães, avós que sofrem em silêncio dentro da sua própria família, para não causarem problemas, para não serem um incômodo, para não se sentirem um fardo. Diz-me a verdade, do fundo do teu coração. Se fosses tu a sofrer em silêncio como a Marta, tu calar-te-ias e deixarias que te quebrassem por dentro todos os dias? Ou terias a coragem de quebrar o silêncio, mesmo que isso mudasse tudo? E se fosses o David? Ousarias encarar a verdade, mesmo que isso destruísse a pessoa que tens ao teu lado? Eu quero saber a tua resposta. Escreve nos comentários de onde me estás a ouvir agora. O que farias se descobriesses que alguém que amas está a ser humilhado na tua própria casa? Se esta história tocou o teu coração, se te abalou, se te fez pensar em alguém especial, não aguarde só para ti. Peço-te algo simples, mas importante. Subscreve o canal. Dá um like a este vídeo. Partilha esta história com alguém que precisa de a ouvir hoje. Porque quando tu partilhas, não é apenas um clique. É um ato de consciência, de empatia, de amor. E lembra-te sempre, quem aprende a ver a verdade, nunca mais aceita viver de olhos fechados.